A paz do Senhor, irmãos, essa é a segunda parte do estudo sobre o tema Lobos Devoradores de Ovelha. Nós vimos aí no primeiro vídeo, o pai da mentira, Satanás, João 8, versículo 44, os filhos de Deus, os filhos do diabo, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10, e Mateus 13, versículo 38 e 39, e a grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra. Então nós temos aí a mãe da prostituição. A mulher, dentro das escrituras, representa tanto o povo de Deus, que é o povo fiel, a virgem, a noiva virgem pura, como também representa os seguidores, aqueles que abraçam o mundo e as falsas doutrinas, e que vão terminar perdendo aí aquilo que é mais precioso, que é a salvação, por rejeitar o Cristo, e seguir os seus próprios caminhos, fazendo aí a vontade do príncipe deste mundo, ou seja, Satanás. A grande Babilônia, que é a mãe das prostituição, ou seja, essa mãe ela gera filhos, e essa mãe ela tem um pai que é Satanás, ela ali se congrega naquela mulher todo o sistema do pecado desde Gênesis, até o governo do anticristo que há de se levantar sobre essa terra, e isso até a consumação e a vinda do Senhor, onde o Senhor dará um fim, e aí entrará o reino milenar de Cristo e por fim a eternidade. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Eu quero deixar bem claro aqui também, quero ler um texto aqui de 2 Coríntios 11, versículo 2, que está escrito assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então o corpo de Cristo que congrega todos aqueles que ouvem a mensagem e crer, ou seja, o povo de Deus, os salvos em Cristo Jesus, é comparado dentro das Escrituras como uma virgem, uma mulher virgem. Por que virgem? Porque é pura, pessoas que foram transformadas pela palavra, que receberam a mensagem, foram lavados, purificados pela verdade. Como que nós somos lavados e purificados? Pela verdade. E eu quero ler esse texto aqui com os irmãos, 17, versículo 17 do Evangelho de João, que está escrito assim. 17, capítulo e versículo 17. Santificam na verdade, a tua palavra é verdade. Ou seja, o que é que nos santifica? O que é que santifica o homem? A palavra de Deus. Quando nós ouvimos, guardamos e aplicamos a nossa vida, nós vamos sendo transformados pela palavra de Deus, que é Jesus. A palavra é a palavra viva, que vem habitar, fazer morada em nós. O Pai e o Filho, ele faz morada em nós, por intermédio do seu Espírito. Amém? Então nós vamos se tornando como uma mulher, fisicamente virgem, pura, transformado pela mensagem da cruz. Então existe a mulher prostituta, que são aqueles que se prostitui com o pecado, que faz a vontade do mundo, e a mulher que é pura, virgem, que está sendo preparada pela mensagem, pela pregação da verdade, para receber o noivo naquele grande dia, e acontecerá as bodas, ou seja, o casamento. Eu quero ler isso aqui em 19, versículo 7, Apocalipse, e o versículo 8 está escrito, capítulo 19, versículo 7 em diante: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Verso 8: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Quem são os santos aqui? Aqui aconteceu o arrebatamento, a igreja está com Cristo neste momento, vai acontecer as bodas, ou seja, que é a festa de casamento, O Senhor se tornará um com a sua noiva pela eternidade. Então, no momento, aqueles que entregam a vida para Cristo está como noiva, mas temos que perseverar dentro da doutrina até o dia do casamento, ou seja, até o dia que Cristo vier para o arrebatamento da sua igreja. Isso está descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a primeira ressurreição. Depois nós, os que estamos vivos, que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, os que já morreram serão ressuscitados
imediatamente, juntamente, serão transformados aqueles que estão vivos pela ocasião da vinda de Cristo, né, na presença do Senhor, sendo fiel, tendo suas vidas entregues ao Senhor, serão transformados e juntamente com os mortos ressuscitados subirão aos ares a encontrar o Senhor. Amém? Nesse grande dia que vai acontecer o casamento. Amém? Então existe a mulher infiel e a mulher fiel, né, espiritualmente falando. Amém? Vamos continuar aqui no capítulo 7. Eu creio que os irmãos entenderam. Capítulo 7 de Mateus. A partir do versículo 13. Que está escrito assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontre. Observe. A porta é larga e o caminho é largo. O versículo 13. A porta estreita e o caminho apertado. O texto está dizendo que muitos são os que entram por esse caminho, por esta porta larga e esse caminho largo. O versículo 13. E o versículo 14 está dizendo que é poucos que vão encontrar a porta estreita e o caminho estreito. O que é o caminho? O caminho é Jesus. Essa porta é Jesus. João capítulo 10, o versículo 9. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu quero ler para não ficar nas minhas palavras. Amém? Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 9. Quem é essa porta? Nós vamos ver aqui. 10, 9, Evangelho de João, que está escrito assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Ou seja, vida abundante, achará pastagem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, achará pastagem, vida abundante, né, que nós teremos, né, na eternidade, na vida eterna, no mundo vindouro. Então Jesus, ele é a porta. E quem é o caminho? Jesus. 14, versículo 6 do Evangelho de João está escrito: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a porta, ele é o caminho. Então existe a porta estreita e o caminho apertado, e a porta larga e o caminho largo. E observe que Jesus, ele segue nos ensinando no capítulo 7 de Mateus. Olha o que está escrito no versículo 15. Está escrito assim, no versículo 15: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, é através dos falsos profetas que ensina a porta larga e o caminho largo, que é o caminho que levará muitos à perdição, como o texto, versículo 13, está dizendo. E muitos são os que entram por esta porta e por este caminho. Porta larga, caminho largo. E poucos vão encontrar a porta estreita, que é Cristo, ou seja, a verdade, a libertação pelo conhecimento da palavra de Cristo. São poucos que vão encontrar este caminho. Porque aqui entra, né, a astúcia de Satanás através de falsos ministros, que ele corrompe as suas mentes. Muitas vezes já são ministros, que ele termina se perdendo na sua caminhada, né, e muitas vezes não são ministros, nem teve o conhecimento da verdade de Cristo, mas que já traz essa doutrina desde a sua infância, de família, doutrinas demoníacas, e isso vai passando de geração em geração, enganando o ser humano. Amém? Então ele fala: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vem até vós, ele vem até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, dentro do coração está cheio de malícia e de maldade, mas exteriormente parece ser crente, porque leva a palavra de Deus, fala do nome de Jesus Cristo. Então por isso que ele fala vestido como ovelhas, mas dentro do seu coração está plantada a maldade e a malícia, né? E usa a palavra de Deus para enganar, né, com o propósito de beneficiar a sua própria vida, não se importando com aquelas pessoas que estão ouvindo a sua mensagem, né, de perdição. Então nós temos que ter cuidado. E como nós vamos saber, né, e como nós vamos julgar quem é e quem não é, quem prega a mensagem de Deus e quem não prega? Um dos meios é pela sua vida, pelo testemunho que esses homens dão
E o Senhor segue falando isso aqui no versículo 16, que está escrito: pelos seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Verso 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Verso 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Verso 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Verso 20. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. O que é os seus frutos aqui? É a vida da pessoa. A vida da pessoa, a vida diária da pessoa. Não há nada encoberto que não venha se revelar. Né? Pessoas que usam de engano para pregar a mensagem de Deus, ou mais cedo ou mais tarde, elas serão descobertas, desmascaradas. Deus tirará esta capa de ovelha, né? E revelará quem é a pessoa interiormente, o caráter da pessoa. Então, quando o Senhor fala pelos seus frutos conhecerei, está dizendo pelos seus atos, o seu viver, o viver da pessoa é de um mau caráter, viver uma vida mentirosa, de engano. Né? Então, são os frutos dessa pessoa. Vamos entender isso melhor aqui em Atos, capítulo 16, está escrito assim a partir do versículo 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Verso 2, do qual dava o bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era um grego. Então observe que o testemunho de Timóteo fez com que Paulo trouxesse ele para o evangelho e ali fizesse dele um ministro. Todos davam bom testemunho de Timóteo naquela cidade, de que ele era um servo fiel. Então os frutos são as nossas obras, as nossas atitudes, o nosso viver, né? Mostra o nosso caráter, a partir de dentro do nosso lar e na cidade aonde nós vivemos. Amém? Então, conhece, é um dos meios pelo qual nós conhecemos os verdadeiros servos de Deus, é pelo seu testemunho, seu viver, a sua convivência aonde ele passa. Assista o terceiro vídeo sobre esse tema e você vai compreender melhor esse ensino. Amém?